Fala pessoal, Chico aqui. Você já tentou usinar uma peça em ângulo aí no seu mini torno? Sofreu para ajustar o ângulo, não foi mesmo? Então, e quando você precisa copiar uma peça? Você sabe como fazer isso? No vídeo de hoje eu mostro como é que faz. Veja lá. Bom, nós já sabemos que essa escala aqui, ela não é muito precisa, né? Aliás, nada precisa. Então, quando a gente precisa replicar um ângulo, é preciso usar algumas técnicas. Quando você já tem uma referência, é mais fácil, né? Porque você pode empregar essa técnica que usa o relógio comparador, que eu vou mostrar agora. Então, nesse torno é preciso remover todo o castelo, né? Para que se possa ter acesso aqui aos parafusos que soltam o carro superior, de modo que eu possa ajustar o ângulo. Bom pessoal, como exemplo de ajuste do carro superior para um determinado ângulo, né, baseado na nossa necessidade, nós vamos usar como exemplo a construção de uma haste Cone Morse 2, que é a haste que serve no contraponto do manrod, né? Esta daqui, por exemplo, eu fiz antes de comprar esta, né? Essa aqui na época, isso em 2010 mais ou menos, era muito difícil achar algo desse tipo, e naquela ocasião eu construí essa haste cônica, né? Para que eu pudesse utilizar esse mandril menor para situações em que eu não consegui usar aquele mandril maior que eu já tinha comprado. Claro que na época eu só consegui encontrar esse mandril com rosca, né? E aí coloquei um parafuso aqui, fiz um ajuste, ficou mais ou menos, não ficou um negócio legal não, tá meio porcalhão inclusive, mas tem que considerar que eu fiz isso aqui lá em 2010 e era muito iniciante ainda, né? Não que agora eu seja algum expert, mas ao longo do tempo a gente ganha experiência, né? Então, esse cara aqui foi feito naquela época e ele tem um ângulo, né? Esse aqui é um cone e tá bem certinho, ele encaixa bem bacana no contraponto. Então a gente vai usar como objetivo, né, para essa demonstração, fazer um Cone Morse desse. Nós não vamos fazer porque eu não tenho material hoje para fazer, mas nós só vamos ajustar então o carro superior no mesmo ângulo da haste cônica. Então reparem aqui que é possível fazer a inserção aqui bem tranquilo, né? Deixa eu colocar ele mais para frente um pouco. Olha só, então ele encaixa aqui perfeitamente, sem folgas, né? E lembrando, o pessoal sempre comenta, poxa, seu torno fica solto na bancada e tal. Sim, pessoal, meu torno fica solto na bancada, porque eu preciso sempre reposicioná-lo quando eu vou fazer alguma filmagem, coisas do tipo. Então tem esse inconveniente de que ele fica solto. Quando eu preciso fazer algo mais preciso e que o fato dele estar solto possa atrapalhar, eu o prendo, mas durante as filmagens ele fica solto, tá? Então é um inconveniente, mas o fim justifica o meio, não é isso? Então tá valendo. Então olha só aqui, ó, ficou bem bacana, né? Ajustado legal e foi replicado. Então o ângulo, né? Essa haste cônica teve o seu ângulo aqui replicado, baseado neste contraponto aqui, nessa ponta seca aqui, né, que vem junto com o torno. Então é ela que nós vamos usar hoje como um referencial para ajustar então o ângulo aqui do carro superior. Eu vou inserir ela aqui e para poder falar para vocês
que essa parte aqui, vejam, é uma parte que não encaixa lá no interior aqui do receptáculo, porque ela tem uma medida maior, obviamente, né? E o que interessa para nós então é desse ponto para dentro. Então nós vamos fazer uma marcação aqui para a gente saber que o ponto de interesse nosso tá para dentro da linha vermelha, né? Então é só uma marcação aqui como um referencial para a gente poder enxergar o que a gente está fazendo lá, né? E ficar mais fácil para compreender. Então vejam só, o que interessa para nós é o ângulo que está desse ponto para trás, ok? Então fica mais fácil a gente usar como referência. Vamos prender na placa então a ponta seca, já para ela ficar no lugar aqui, para a gente fazer a retirada, né, de referencial do ângulo. Importante, pessoal, ó, torno desligado, ok? Torno desligado, não põe ele na energia elétrica, porque nós vamos fazer o ajuste, né, do carro superior para que o ângulo de usinagem seja idêntico à da peça aqui amostrada, ok? Então nós deslocamos aqui o carro superior até um determinado ponto que tem acesso aqui aos parafusos. Vamos soltá-los para que a gente possa então girar. Mas a dica aqui é não deixá-los muito soltos, tá? Vamos deixar um pouco preso aqui para que eu consiga fazer o ajuste, né? Sem que ele fique muito solto. Então é com uma certa pressão aqui, porque a gente não quer que o ângulo, uma vez ajustado, se perca muito facilmente, né? Então nós vamos deixar aqui numa posição que ele não esteja tão preso, mas também não esteja solto. Muito bem, uma vez removido o castelo, né, deixado aqui livre, e eu preciso fazer isso porque nós vamos utilizar então o relógio comparador e ele vai ficar fixo aqui no carro superior. Então eu tenho essa base magnética aqui, né, pequena, ela encaixa aqui, dá uma travada legal, e aí eu posso mexer com o carro, com o conjunto todo, né? Eu previamente a configurei para ficar nessa posição, e lembrando que essa haste de medição do relógio vai ter que tocar aqui a nossa peça de referência, e preferencialmente que a ponta esteja alinhada exatamente com o centro da peça, para que tenhamos certeza de reproduzir o ângulo aqui, uma vez que eu tenho que deixar o relógio perpendicular à peça que eu quero medir, tá bom? Muito bem, pessoal, uma vez feita essa instalação, lembrando que só vamos mover o carro superior, ele está já levemente solto, de modo que eu possa ajustar o ângulo, e aí você vai ter que verificar qual que é o melhor ajuste no seu torno, para que ele não fique muito solto e você perca o ajuste, tá? Então aqui no carro transversal eu vou zerar o instrumento, tá? Vou aproximando ele aqui, ó, e vamos zerá-lo aqui, por exemplo, tá? Então não é preciso ter muito controle sobre essa medida, posição inicial. Coloquei no zero aqui por um capricho, mas você pode partir de qualquer referência aí, tá? O importante é que a partir desse momento não se mexa mais nessas posições, e a gente só vai avançando o carro e mudando o ângulo, né? A ideia desse procedimento é colocar esse carro num ângulo tal que o ponteiro sempre fique na mesma referência, ou seja, no caso fica sempre zero, tá? Então reparem que se eu avançar o carro na posição que está, né, vejo que ele vai saindo da posição, uma vez que há um ângulo aqui, né? Então esse deslocamento do ponteiro indica que está havendo um deslocamento sobre uma superfície cujo ângulo está mudando, né? Então vamos tentar aqui colocar, fazer um pequeno ajuste na posição aqui,
de modo a ir o ponteiro assim mais próximo do zero, né? Ó, vejam só, eu estou mudando aqui, ele está se aproximando do zero. Acho que deu, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Só que veja o que aconteceu. Aqui no ponto inicial, que era zero, ainda não está zerado, né? Então eu vou repetindo esse processo, indo até o fim do curso aqui, de modo que eu consiga fazer esse ajuste aí, né? Então vamos colocá-lo aqui mais próximo, vou mexer novamente aqui, possivelmente eu vou ter que reajustar o zero inicial lá, tá? Então aqui é apenas uma referência para que a gente possa chegar num ângulo próximo daquele que é a referência para nós aqui, okay? Quando ele estiver, esse carro, paralelo a essa superfície, ou seja, ele está com o mesmo ângulo, né? Ele tende a ficar sempre em torno da mesma referência. Veja que eu perdi agora a referência aqui, eu vou me aproximar novamente. Tá? Vamos buscar um zero aqui só como referencial, deixa mais ou menos aqui. Olha só, ele já está variando em torno do zero, significa que estamos chegando próximo aí do ângulo, né? Então ele está se afastando um pouco aí. Vamos mais para o outro extremo e tentar fazer novamente. Então eu estou sempre jogando para lá, né? Olha só. Mais um pouco. Veja que eu perdi o referencial, agora vou me aproximar novamente da ferramenta, vou lá na ponta mais extrema aqui, né, onde tem a menor medida, avanço novamente aqui para zero e volto fazendo a varredura. Tá gostando do vídeo? Bacana, né? Então aproveita e deixa o seu like. E você que não é inscrito, você sabia que, segundo estatísticas do próprio YouTube, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, elas não são inscritas no canal. Então, se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se. Isso com certeza nos ajuda bastante. Bom, então pessoal, eu acabei trocando aqui a haste, coloquei aquela haste que eu comprei, né, mais nova, porque vocês viram aí a dificuldade de ajustar o ângulo pelo contraponto, né? Eu queria que zerasse certinho, então a gente já detectou que a ponta que vem lá no contraponto, né, essa daqui, essa ponta seca, ela não é muito precisa, principalmente do centro para trás. Eu desconheço se é uma característica das hastes, né? Mas essa daqui comprada parece que ficou legal. Olha só, então eu já fiz os ajustes aqui, né? Tá zerado, ó. Pode ver, eu dou um toquinho aqui, ele tá funcionando, tá tocando a peça. E agora nós vamos girando aqui, ó, avançando aí, né? Bem lentamente. E aí, porque o instrumento é sensível, inclusive, você dá uma pancada aí, ele pega, né? Então olha só, tá girando em torno aí de 0,01 milímetro, ou seja, 1/10 aí, né, ó. Então significa que o ajuste do ângulo aqui, né, tá correto. Ou seja, é o mesmo da haste. Então olha só, quase do centro aqui, ó, pra cá, praticamente zerou, ó. Tá zeradinho, olha só. Bacana, hein? Ó, praticamente não tá nem movendo o ponteiro. Significa que o ângulo está muito próximo, né? O ângulo que a gente ajustou no carro superior está muito próximo do ângulo da haste. Olha só. Então, esse é o resultado esperado. Olha só, ele praticamente não se mexe. A Chico não está encostando lá, tá sim, ó pessoal, ó, tá encostando sim. Então vejam só, é que o ajuste ficou bem redondinho mesmo. O ajuste ficou bem redondinho mesmo, olha só, ó, bacana. Então significa que o carro superior está exatamente com esse ângulo. Então eu já posso entrar desbastando a peça, que ela vai ficar exatamente com esse ângulo da haste. Então a gente acabou de copiar, né, o ângulo de uma peça que a gente está usando como referência.
Olha só, tá tocando ainda, ó. Ó. Então, ficou bem legal mesmo. Então esse é um ajuste aí que eu diria satisfatório, ok, pessoal? Agora desmontar aqui e aparafusar o carro nessa posição, que é exatamente este ângulo aqui. Bom, terminado aqui então, já o carro superior está no mesmo ângulo da haste, né, pessoal? Então podemos desmontar aqui esse conjunto, tirando com cuidado, né? Retrocedendo aqui para apertar os parafusos aqui de forma definitiva, para que o ângulo permaneça ajustado. Pronto, travou aqui, já era. Agora dá para montar tudo novamente e partir para a usinagem. Então essa haste aqui, ó, ela se mostrou bem precisa, né? As medidas são mais regulares e tal. E com isso a gente conseguiu copiar esse ângulo aqui para o carro superior. Então a partir de agora, montando o carro, eu posso fazer a usinagem normalmente. Então eu coloco o material, lembrando de travar, obviamente, o material no contraponto, né? Para que não haja pequenas variações. E aí eu faço a usinagem da haste nova ou da peça da qual eu copiei o ângulo, né? Então esse é o procedimento. Então a ideia não é usinar hoje, mas é mostrar o ajuste que você pode fazer aí usando relógio comparador, né, para determinar ângulos aqui que você nem precisaria conhecer, né? Se você tiver uma peça de referência, você copia o ângulo da peça para cá e já sai usinando. Então essa é uma técnica, existem várias. Então, pessoal, essa é a técnica que eu uso, ok? Como amador, pesquisei aí e achei bem interessante e já fiz uso dessa técnica aí com resultados razoáveis, ok? Então vejam aí, pessoal, olha o ângulo aí que ficou. Praticamente não dá para ler, né? Então, se a gente conhecesse o ângulo correto da haste cônica para colocar nesse anel graduado, é praticamente impossível, né? Não tem precisão nenhuma. Então, essa técnica de copiar o ângulo de uma outra peça é algo bem interessante. Então vejam aí na tabela, pessoal, que eu tenho a indicação do ângulo aqui à esquerda, né, que ele chama de alfa sobre 2, e reparem que na própria coluna aqui no cone Morse 2 da tabela, ele me dá um ângulo aí de 1 grau 25 e qualquer coisa, né? Então, comparando com o resultado aqui no anel graduado do torno, que ele tem subdivisões de 2 em 2, reparem que ela está um pouco mais do que a metade. Então seria 1.5, né? Ou seja, 1,5 mais ou menos. Então significa que o nosso ajuste está dentro do esperado, né? Ou seja, 1 grau e 25 minutos. Pois bem, então, pessoal, finalizando aí, aqui já está o castelo montado com a ferramenta, né? Aqui, supondo ser a haste ou o material que nós iremos usinar, né? Eu só coloquei a haste aqui só para exemplificar, né? Então já está com a ponta, aqui eu coloquei a ponta seca, mas eu tenho a ponta rotativa também, e vocês podem colocar a ponta rotativa. Então aqui está simulando um ambiente onde eu já posso iniciar a usinagem em ângulo, que foi determinado pela cópia, né? E lembrando que daqui para frente os movimentos serão sempre no carro superior, né? Então eu só movimento o carro longitudinal para posicionar aqui inicialmente a ferramenta a partir do momento onde eu quero fazer a usinagem, e a partir do momento em que eu vou desbastar em ângulo, eu só movimento o carro superior, ok? Então no final dessas operações nós teremos a nossa peça aqui já em ângulo. Então é isso, pessoal, mais um vídeo chegado ao final, espero que vocês tenham apreciado aí. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!